Abençoados e abençoadas, graça e paz, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Hoje, nesta sexta-feira, penúltimo dia do mês de novembro, pois amanhã se encerra o mês de novembro. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, mais um ensinamento para o elevo espiritual dos filhos de Deus, que hoje tem a mente aberta, que são guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo, que reinam em vida e descansam tão somente no Senhor, que não tem mais sentimento de culpa e nem consciência pesada. Porque hoje eu quero tratar de um assunto que estarrece qualquer ser humano, mas principalmente os evangélicos. Eu tenho dito, e outros pregadores também da graça, que se tirar inferno, Satanás como ser espiritual, dízimo de dentro das sinagogas, ninguém mais frequenta esses lugares. Porque o que levam as pessoas a frequentarem são exatamente essas coisas. Daí que o tema de hoje é o inferno ensinado pela religião, levam as pessoas para as aspas, igrejas. Por que aspas? Porque eles chamam o templo de igrejas. E na verdade aquilo não é igreja. Eu quero ler em Apocalipse capítulo 20, 2 versículos 14 e 15. Então a morte, que é o que eles têm muito medo, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não for achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não será lançado, foi lançado no lago de fogo. Quem já foi de lá sabe que quando eles convidam uma pessoa a aceitar Jesus como Salvador, logo após, alguém levanta uma súplica a Deus pedindo para que escreva o nome daquela pessoa no livro da vida. É incrível isso, né? Fantástico. Hoje a gente tem um entendimento, a gente até ri. Como se essa pessoa tivesse uma autoridade para mandar Deus ou determinar que Deus escreva. Se eles não fizerem essa oração ou essa súplica, o nome não será escrito. Olha o ponto que nós chegamos. Precisa de um ser simples mortal determinar que Deus escreva o nome dessa pessoa que aceitou Jesus como Salvador no livro da vida. Então o inferno é um tormento para os religiosos. Para eles, inferno é um lugar onde os pecadores impenitentes queimam para sempre e conscientemente sofrem dor num fogo eterno que nunca termina através dos séculos. Sabe o que acontece? As igrejas, aspas, têm ensinado e pregadores proclamado este inferno como um tormento eterno. Daí que as pessoas temem um dia irem para este lugar. O que mais acontece com as pessoas evangélicas, elas não têm certeza nessa tal salvação que eles pregam e ensinam, que a gente sabe que não tem nada a ver, porque eles focam no corpo, na matéria. Quando eles falam de salvação, eles estão se referindo à pessoa, na carne. Daí que começam as proibições, que eles chamam de pecados e Paulo chamam de obras da carne, que são os desejos carnais.
Então o inferno, como lugar de tormento eterno, como lago de fogo, lugar este onde irão todos quantos rejeitarem a Cristo como seu Salvador. Este inferno tem sido pregado por eles, e com isto empurra as pessoas para dentro desses lugares que eles chamam de igrejas. O inferno é um tormento dos religiosos e também da religião, e foi inventado para causar pavor e medo, assim como tantas e outras coisas lá dentro desses lugares causam pavor, medo e terror nos filhos de Deus. Então as pessoas que lá vão têm medo desse terrível lugar. O maior medo do religioso é ir para o inferno. Daí que eles se refugiam dentro das sinagogas. Até mesmo os nossos irmãos, os filhos de Deus, que ainda não pertencem a uma religião evangélica, eles até dizem assim: um dia eu vou entrar para a igreja, eu ainda vou ser de lá. Mas por que eles querem um dia entrar para a igreja? Por que um dia eles querem ser de lá? Porque eles também têm medo do inferno. Porque a religião prega isso, ensina isso, diz isso, e isso chega aos ouvidos das pessoas, dos filhos de Deus que também não são de lá. Daí eles criam nas suas mentes isto: um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou pertencer à igreja. E os que lá estão pensam de lá nunca saírem, porque eles acham que estando na igreja estão salvos, tendo o nome arrolado no hall de membro, frequentando as reuniões, comendo pão e tomando suco de uva, se submetendo à suposta autoridade de um simples mortal sobre a vida de cada um deles. Eles acham que todo esse contexto levam as pessoas para o céu e desviam essas pessoas desse lago de fogo e tormento eterno. Então eles se submetem a essa prisão, porque é uma prisão. Porque lá eles vivem de uma falsa liberdade. Se você perguntar aos nossos irmãos que lá estão, se eles são livres, eles vão dizer que são. Eles vão dizer que têm liberdade, mas na verdade não têm. Estão cheios de fardos e cargas pesadas sobre os seus ombros. Se submete a preceitos e achismos dos homens. Vivem debaixo de rudimentos ainda da lei que foi tão somente para Israel, mas que eles estenderam isso a todos os demais, como se a lei dada por Deus a Moisés fosse para todos. Os líderes da religião, os que se intitulam pastores, apóstolos, bispo primaz, evangelista, os teólogos, os professores de escola bíblica dominical e também os leigos, eles ficam reproduzindo isso. Quando é que foi criado ou se tomou notícia dessas coisas? Na Idade Média. Foi lá que isso foi criado, pelo Império Romano, juntamente com a Igreja Católica Apostólica Romana. Foram eles que criaram todas essas coisas. O Império Romano, com a Igreja Católica Apostólica Romana, tinha interesse em colocar medo e pavor para que as pessoas lá permanecessem e não saíssem de lá. Então, na verdade, queridos, esse lugar de tormento, ensinado por eles, sabe o que quer dizer? Sepultura, lugar dos mortos. Está lá em Jó capítulo 7, versículo 9. Inferno é isto, é a parte mais baixa. Nos dias de Jesus, quando ele se referia a inferno, ele estava falando da Geena, um crematório que existia na parte mais baixa de Jerusalém. Lá no livro dos profetas se refere a este lugar no vale de Inom. Então, era do conhecimento de todos os judeus a Geena. Então Jesus se referiu muitas das vezes a inferno como a Geena.
Mas na verdade, inferno é sepultura. Todos nós vamos para o inferno. Diz o texto que de lá nunca mais vamos subir. Diz o texto que isso aqui lá vai desaparecer. Então, esse sistema doutrinal religioso fica inventando, fica criando coisas, mentindo e enganando para as pessoas. Assim como eles transformaram demônios em espírito do mal, que entra na vida das pessoas, se manifestando e fazendo maior arruaças. Tudo que acontece na vida dos filhos de Deus são demônios para eles. Espírito do mal, espíritos malignos, oprimem as pessoas. E aí eles dizem que esses demônios precisam serem o quê? Expulsos. E tem reuniões em muitos desses lugares que eles chamam reuniões de libertações. E ali eles começam, em nome de Jesus, sai dessa vida, traz libertação, liberta o teu filho, a fim de que elas sejam libertas. Quando na verdade elas já são. Sabe por quê? Eles também fazem isso? Porque isso dá ibope. Os colocam em primazia, os líderes em primazia, e aprisionam as pessoas nos templos cada vez mais. E ali elas ficam frequentando esses lugares como se fosse uma obrigação, um dever. O domingo é chamado por eles do dia do Senhor. Eles não abrem mão do domingo. Daí eu pergunto, até quando vocês serão enganados e ficarão acreditando em todas essas mentiras? Até quando? Eu sei até quando. Enquanto o véu estiver posto sobre o rosto. Enquanto não vier o entendimento, a salvação na mente, que é tão somente dada pelo Espírito Santo. Tem muitos filhos da Livres lá que ainda vão se libertar. Eu tenho certeza disso. Mas também tem muitos que não. Continuarão lá com o véu posto sobre o rosto. Alguns até ficam preocupados com isso. E às vezes me perguntam, e aí como vai ser? Ou como é com aqueles que ainda não têm o entendimento? Querido, simplesmente a diferença dos que não têm para os que têm é que os que não têm não reinam em vida. Eles estão ainda buscando autojustiça, fazendo obra, querendo se aperfeiçoar para alcançar essa salvação ensinada pelo sistema religioso, enquanto nós estamos descansando no Senhor, tranquilos, sem sentimento de culpa, sem consciência pesada, reinando em vida. Enquanto vivermos aqui, estamos reinando em vida. O seu reino está dentro de cada um de nós. Eles não conseguem enxergar isso que nós enxergamos, porque ainda não foram salvos na mente. Essa é a diferença. Não se preocupe com eles, porque o Espírito nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Quando eles deixarem esta vida, o Espírito deles serão arrebatados, assim como o nosso, num corpo glorioso, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essas mentiras e enganos estão enchendo cada vez mais, sabe o quê? Os bolsos desses líderes, desses cães gulosos de dinheiro. Eles estão ficando cada vez mais ricos, vivendo em mordomias, desfrutando das delícias desta terra. Você tem contribuído para isso. Você tem cooperado para isso. Essas coisas não passam, sabe de quê? De feitiçaria. São obras da carne. Isso que dizem se manifestar é espírito de engano, de mentiras, na boca desses simples mortais que se dizem homens de Deus, profetas, anjos da igreja, atalaia, ungidos de Deus, para governar a vida dos filhos de Deus que lá estão. Então são mentiras, são narrativas reproduzidas, vão contando, e depois de muitas vezes contadas se torna o que? Uma verdade.
E as pessoas acreditam nisso, como um dia nós acreditamos nisso. Por isso que eu fiquei prisioneiro 46 anos. Outros 30, outros 12, outros 8. Outros estão lá com mais de 50 anos aprisionados. E dizem, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Não abrem mão da religiosidade, dos templos, dos ritos, das liturgias, dos cerimoniais. Não abrem mão dessas coisas de um homem simples mortal como um líder sobre as suas vidas. As pessoas estão cegas. O véu está sobre o rosto. Não conseguem enxergar. Paulo disse, desperta tu que dorme dentre os mortos e o Espírito te esclarecerá. São mortos espiritualmente falando, o que não acontece conosco. Hoje somos livres, temos uma liberdade total, uma liberdade plena no Espírito. Então, querido, fica aí esta palavra. O inferno ensinado pela religião levam as pessoas para dentro das sinagogas, porque é colocado na mente dela que este inferno é lago de fogo, tormento eterno, aonde as pessoas que não fizerem parte desse sistema religioso vão queimar para sempre, de forma consciente, como lá um dia nós aprendemos assim, e muitos que estão lá aprenderam e acreditam nisso. Então fica aí esta palavra. Se você gostou, dê um like. Sabe que o like é muito importante? Porque o YouTube ajuda a divulgar o vídeo. Quanto mais like tiver, o YouTube trabalha a nosso favor. Ele recomenda. Nas estatísticas aparecem lá que uma das maneiras mais de serem assistidos os vídeos são através da recomendação do próprio YouTube, através dos likes. Então dê um like lá, você que visualiza. Quem não é inscrito, se inscreva. É gratuito, não paga nada. Aqui não paga nada, aqui não tem Seja Membro. Esses canais que vocês vejam aí, Seja Membro, se você apertar ali naquele pretinho ali, você vai ter que dar uma contribuição mensal. De R$ 4,99, R$ 19,99, R$ 49,90. Coisas desse tipo. Aqui não tem isso. No canal de alguns pregadores da graça de Deus não tem isso, como o do irmão Júlio Chaves. Alguns outros têm. Aqui não tem Pix. Você não precisa passar Pix. Aqui você não paga nada. Nós damos de graça aquilo que de graça nós temos recebido de Deus. Compartilhamos, repartimos. O que nós queremos é ver os nossos irmãos reinando em vida, crescendo cada vez mais como você vem crescendo, como eu estou crescendo no conhecimento de Deus, avançando cada vez mais. Essa é a intenção. Então me ajude fazendo isso. Você não precisa pagar nada por isso, só dar o like, divulgar e compartilhar. E manter esse carinho que vocês têm por mim, essa amizade, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, mas nós amamos muito uns aos outros. Então eu deixo um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até amanhã, querendo Deus. Forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.